be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês, voltando aí. Unidade 8, página 262. O que nós vamos estudar aqui? Probabilidade e estatística. Claro que é só uma pincelada, só o princípio básico da probabilidade da estatística. Nós não vamos chegar aqui e estudar essa matéria a nível de ensino médio. A gente vê isso aqui muito no ensino médio, tá bom? E essa matéria ela está ganhando aí uma importância muito grande, tanto em concurso público, vestibular, com o passar dos anos, né? Eu, por exemplo, não tive estatística na escola quando eu estudei, eu fui ter estatística na faculdade. Probabilidade eu já tive, porque o ensino médio tem a análise combinatória, ela precisa muito da probabilidade. Não é uma probabilidade voltada para a estatística que nem essa daqui, né? Que é mais simples. Mas enfim, continuando aí, né, dando seguimento, tratamento da informação. Deixa eu ver se eu dou uma ampliada aqui para ficar melhor para vocês, tá certo? Organização de dados em tabelas. O professor de matemática fez uma pesquisa para descobrir qual foi o sabor de sorvete preferido dos alunos na festa do sorvete da escola. Os sabores apontados pelos alunos na pesquisa foram morango, abacaxi, limão, uva, creme e manga. Todos os alunos escolheram um entre esses sabores como preferido. Cada aluno escolheu em uma tira de papel o sabor predileto e depois todos os papéis foram contabilizados. Como era o sistema de votação antigamente, né? Antigamente era mais ou menos isso aí. Você entrava numa cabine, escrevia no papel quem você queria e colocava lá na urna. Hoje em dia é eletrônico, né? Dos 450 alunos da escola, 180 preferiram sorvete de morango. O professor comentou que já esperava que a maioria escolhesse esse sabor. A surpresa maior foi constatar que 111 alunos escolheram o sabor de limão. O sorvete de manga foi escolhido por 40 alunos, de creme por 54 alunos, de abacaxi por 14 alunos e o restante escolheu sorvete de uva. Responda as questões a seguir. Essa daí eu vou deixar para vocês pensarem, e a resposta está justamente em cima, né? Quantos alunos escolheram sorvete de manga? Tá na cara de vocês, tá? E de limão? O sorvete de uva obteve mais votos que o de creme? Lembrando que o total são 450 alunos. Quer dizer, é só você olhar aqui embaixo, né? Quantidade de votos por sabor: morango, limão, uva, creme, manga, abacaxi. É só ler isso daqui. Tá bom? Observar os dados do texto organizados em uma tabela facilitou a localização das informações e ajudou você a responder mais rapidamente as perguntas. As tabelas são bastante utilizadas nos meios de comunicação para facilitar a leitura das informações. A seguir, apresentamos algumas situações por meio de tabelas. Então, pessoal, certeza, né, que vocês ligando a televisão aí, qualquer jornal hoje em dia está falando aí do nosso problema, né, dessa pandemia que a gente está vivendo. Então, os meios estatísticos, eles servem para isso. Eles servem para você organizar, tá bom? Os dados coletados em determinada pesquisa em tabelas. Então, basicamente é isso. Você vai tirar o máximo de informação que você puder de uma determinada tabela. Isso que é a estatística, tá? A estatística é um meio de organização. Tá bom? Primeira situação: em uma escola foi feita uma pesquisa sobre gêneros musicais com 90 pessoas. A pergunta da pesquisa foi: qual é o tipo de música de que você mais gosta? Os dados foram organizados em tabelas simples, como as que encontram a seguir, em que gênero musical preferido é a variável categórica da pesquisa. Eu tô tentando ler rápido aqui porque eu tô gravando isso aqui bem tarde, meu filho já tá meio estressado querendo dormir. Note, na primeira situação,
que os dados são organizados em categorias: rock, rap, MPB, sertanejo, gospel, não ordenadas. Por isso, a variável é dita categórica. Esses nomes, essa nomenclatura a gente quase não usa, tá bom? É bom a gente saber, mas enfim, isso daqui foi o seguinte: não tem como você organizar, não tem como você colocar aqui do menor para o maior, né? Porque isso daqui não é um tipo de número, tá bom? É isso que ele quis dizer aqui no Zoom, beleza? Isso aqui foi uma pesquisa entre os professores, uma pesquisa entre os estudantes. Você percebeu que o critério de separação foi o gênero preferido de dois tipos de entrevistados, professores e estudantes? Será que podemos analisar os dados organizando-os em uma única tabela? Veja a seguir. Então ele só aglutinou essas duas tabelas numa única tabela. Essa é uma tabela de dupla entrada. Observe que cada linha dela indica dois valores em relação ao mesmo gênero musical. Então, por exemplo, rock, 12 e 10. Essa primeira aqui, linha, ela se refere à coluna professores. Essa segunda linha refere-se à coluna estudantes. Quem trabalha aí, quem já mexeu com o Excel, nem que seja de brincadeira, você vai ver esses nomes lá, né? Linha, coluna, entrada. Tá bom? Segunda situação, na biblioteca da escola foi feito um levantamento do número de livros emprestados ao longo de uma semana. Os dados foram organizados na tabela a seguir. Em que quantidade de livros emprestada representa a variável quantitativa do levantamento? Em uma pesquisa ou um levantamento, quando os dados são expressos por números, isso aqui é importante, em contagem ou por medidas, dizemos que eles representam variáveis quantitativas. Então, tem número, refere-se a uma quantidade, é uma variável quantitativa. Tá certo, pessoal? Então, tá aqui exemplos e mais exemplos. Terceira situação: ao somar os valores obtidos no lançamento de dois dados, qual será a soma mais provável de ocorrer? Vamos elaborar um quadro com todos os pares que podem ocorrer. Lembrando que isso daqui é o lançamento de dois dados. Então vamos supor que você jogou os dois para o alto. Caiu lá com a face voltada para cima, 1 e 1. Então aqui ele anotou todos os possíveis resultados diferentes. Tá certo, pessoal? Repara que a ordem importa, tá? Ó, 2 e 1, 1 e 2. É um lançamento diferente, tá? Podemos verificar que existem 36 pares possíveis para o lançamento de dois dados e que a soma de maior ocorrência desses pares é 7. Tá certo? Esquece isso aqui, né? Não precisa fazer essa número 1. Número 2. Foi feita uma pesquisa em todas as turmas do 6º e 7º anos sobre a estação do ano preferida de cada aluno. Nela, cada um deveria escolher apenas uma estação. O resultado foi representado da seguinte maneira. Então nós temos aqui, ó, cada quadradinho desse representa 5 pessoas. Tá bom, pessoal? Porque cada tracinho é uma pessoa. 1, 2, 3, 4, mais um no meio, 5. Porque fica mais fácil você contar, né? No final você conta aqui, ó, 5, 5, 5, né? Só multiplica, tá certo? Letra A, elabora uma tabela para organizar essas informações. Como que eu vou elaborar uma tabela? Nesse formato aqui que a gente acabou de ver, ó. Tá bom? Então você vai colocar aqui, ó, verão, inverno, primavera, outono. E do lado você vai colocar o resultado que você vai contar. Então é só isso. Tá bom? Essa matéria ela é bem tranquila porque é só isso. B, qual é o número total de alunos que participaram dessa pesquisa? Você vai contar e vai somar todos esses alunos aqui. Tá certo? 3. Corrija as informações falsas sobre os dados da tabela a seguir, na qual há resultado de uma pesquisa para o canal Sempre Esporte sobre o esporte preferido de adultos e crianças em uma pequena cidade. Deixa eu ver aqui, esporte preferido, tá, a tabela tá aqui.
Letra A. O total de pessoas que preferem futebol é igual a 4.875. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar isso daqui, né? Você vai copiar, melhor dizendo, isso aqui no teu caderno, e você vai corrigir as informações com esses dados aqui, ó. Vôlei é o esporte preferido. Tá certo ou errado? O total de pessoas que preferem futebol, ou seja, entre crianças e adultos, você vai somar isso aqui, você vai ver se isso aqui tá certo ou errado. Natação é o terceiro esporte na preferência de adultos, tá certo isso? Qual é o terceiro maior número aqui? O total de adultos entrevistados foi, ou seja, você vai somar todos esses números aqui e vai ver se deu 9.890. Bom, pessoal, para tabela, para resolver a página 266 e a 267, é só isso, tá? Não tem... Vocês notaram ali que é só nomenclatura, só pra gente se basear, saber aonde que a gente tá pisando, né? Não tem nada demais. Isso aqui é o que eu falei do Excel, ó. Isso aqui é interessante. Quem tá com tempo ocioso em casa, ou seja, quem tá sem ter muito o que fazer, eu acho uma boa você pegar pra pelo menos brincar nisso daqui, tá? Tem muita entrevista de emprego e de estágio que pede conhecimento básico no Excel. Então ele vai mandar você sentar lá e vai mandar você montar uma planilha. Se tu já souber fazer isso aqui, vai te adiantar muito, tá? Pesquisas e gráficos, ó, tudo isso aqui é teoria. Eu não vou ler com vocês, mas eu gostaria muito que vocês lessem, tá? Porque leitura e interpretação é de cada um, não preciso ficar lendo para vocês, tá bom? Isso daqui é importante, ó, tudo isso que ele destacou. Amostra, população, tá? Tudo isso daqui é importante. Eu vou indicar também um outro vídeo meu a respeito de estatística básica, tá bom? Ó, isso aqui são gráficos. Isso aqui são gráficos, tá? A gente tem aqui, ó, o primeiro gráfico, gráfico de tabela de barras, tá certo? Ele tem o nome de gráfico de barras. Também é gráfico de barras, só que qual é a diferença? Esse cara que está na vertical, esse cara que está na horizontal. Gráfico de setores, mais conhecido como gráfico de pizza. Tudo isso é a mesma coisa, tá? É para representa os mesmos números, só que de uma maneira diferente. Tá bom? Ó, tem um exemplo de pesquisa. Como que ele está fazendo aqui, como está montando. Hoje em dia ninguém monta isso daqui. O computador faz isso para você. Tá certo? Isso daqui também é pesquisa. Eu não vou exigir nem que vocês fiquem lendo muito essas páginas aqui. Eu gostaria muito que vocês lessem esta página aqui, 270. Não tem nada para fazer aqui, é só leitura e interpretação. E interpretar esses exercícios. Tá certo? Não são exercícios tão difíceis. Praticamente não tem conta para se fazer. Tá certo? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, a número 5. Gráfico de linha. Por que será, né? Qual é o título do gráfico? Vocês estão vendo como é que isso daqui é mole? Ó, inflação nos últimos 20 anos. Beleza. Mesmo sem estar sendo mostrado, esse gráfico tem um eixo vertical. Vertical, ó, vertical. O que ele representa? O que são esses números aqui? São anos, tá? E o eixo horizontal? O que são esses números aqui? Lê o título. É a porcentagem da inflação nos últimos 20 anos. Esses números aqui representam a porcentagem da inflação. Esses números aqui representam os anos. Ou seja, se eu te perguntar aqui, 2013, qual foi a inflação? 5,91%. 2004, qual foi a inflação? 7,6%. Já fizemos um monte de exercícios assim, né? De interpretação. Então, estatística basicamente é isso, tá? O básico do básico, beleza? O que você percebe no período de 2002 a 2006 em relação à inflação? Mais uma vez, ó, é interpretação. 2002, 2006. O que aconteceu de 2002? Ó, caiu, né? Houve uma queda na inflação. Escreva o resumo da inflação brasileira no período de 96 a 2016.
que você pode resumir a respeito desses números aqui? O que eu aconselho você a fazer? Soma todos eles e divide pela quantidade. Tá? Você vai fazer uma média desses números. E aí você pode dizer qual foi a média da inflação nos últimos 20 anos. É interessante, né? Tá certo? Noções de probabilidade. Repara que isso aqui é só uma noção, né? Que eu tô falando, é bem basicão mesmo, tá? Aqui ele te dá uma situação, né? Olha lá. Você já decidiu quem começaria uma brincadeira pela estratégia do cara ou coroa? Nessa estratégia, usamos uma moeda para decidir, por exemplo, quem será o primeiro a realizar determinada ação. É fácil saber o resultado que será obtido ao lançar uma moeda. Quantas e quais são as possibilidades? Bom, a moeda só tem cara ou coroa, né? Então a gente só tem duas possibilidades: cara e coroa. Tá? Então já está aqui, ó. Beleza? Para determinar todas as possibilidades, é possível utilizar a árvore de possibilidades. Eu acho que vocês vão entender melhor essa árvore de possibilidades aqui. Tá bom? Uma lanchonete faz a seguinte promoção: compra um sanduíche e ganha um suco de frutas. Os sanduíches disponíveis são de presunto, queijo e atum. Os sucos de laranja, melancia, kiwi e uva. De quantas maneiras possíveis uma pessoa pode fazer seu pedido participando dessa promoção? Então são todas as maneiras distintas, diferentes. Tá certo? Então, ó, quantas são as minhas opções de sanduíche? Eu tenho 3 opções. 1, 2, 3. Então, para o sanduíche são 3. Aqui ele desenhou um só, mas imagina que eu tivesse 3 aqui lado a lado. E para cada um sanduíche desse que eu escolho, eu tenho mais 4 opções de suco. Nota que isso parece uma árvore, né? Ela vai abrindo como se fosse um pinheiro. Por isso que recebe esse nome de árvore de possibilidades. Olha lá. Outro sanduíche, outro sanduíche. São 3, né? Lembra que a gente tinha o primeiro lá, o segundo e o terceiro. Perceba que para cada tipo de sanduíche há 4 tipos de refresco. Logo, as possibilidades de uma pessoa fazer uma refeição participando dessa promoção são 3 sanduíches vezes 4 sucos, 12 possibilidades. Atividade, vou fazer essa daqui com vocês, ó. Se eu possuir 4 pares de sapatos e 10 pares de meias diferentes, responda: para cada par de sapatos que eu escolho, quantas possibilidades eu tenho para a escolha do par de meias? Então acompanha comigo. Se eu escolhi um sapato, eu tenho 10 pares de meias diferentes. 10 vezes 1, porque ele falou para cada par, tá certo? Um par só de sapato, né? 10 vezes 1, eu tenho 10 opções de meias, tá certo? Então, qual é o problema dessas questões? É que ela é muito interpretativa. Você tem que ler, você tem que entender o que está acontecendo. B. Qual o total de possibilidades que eu tenho ao escolher um par de sapatos e um par de meias? Então vamos lá, eu vou escolher um sapato e um par de meia, ok? Quantos sapatos eu tenho para escolher? 4. Quantos pares de meias eu tenho? 10. 4 vezes 10, 40. Eu tenho 40 possibilidades diferentes para eu sair vestindo aí um par de sapatos e um par de meia. Tá certo, pessoal? Então basicamente é isso, é só você ler o que está acontecendo. Se você tiver com dificuldade de interpretar esse produto, você monta uma árvore dessa daqui, tá certo? Eu acredito que de repente fique mais fácil para você fazer isso com lançamento de moeda, ó. Ele vai lançar aqui 5 vezes sucessivamente. Isso aqui vai ser uma resposta grande, tá? Porque ele pode dar cara, tudo coroa, ou então cara na primeira e o resto tudo coroa. A gente tem aí uma infinidade. Infinidade não, mas tem bastante opção. Você vai ter que escrever uma por uma aí, eu aconselho. Tá certo? Eu não vou avançar muito, ó. Um exemplo bom da árvore de possibilidades, ó, tá vendo? Se eu por acaso escolhesse uma calça, eu ainda tenho 2 camisas. E para cada camisa, essa camisa, eu vou ter mais 2 sapatos. A gente pega isso tudo aqui, ó, e soma no final, ó. Se eu não quiser multiplicar, né, o número, eu somo esse número aqui no final. É a mesma coisa. Tá certo?
Ó, árvore de possibilidades com dado, com par de dados. Beleza? Não vou avançar muito não. Eu quero ir com bastante calma com vocês também nessa matéria, que essa matéria é importante. Beleza? Então, eu acredito que para hoje, quinta-feira, vocês consigam fazer até a página 278. Tá certo? Então, um vídeo rapidinho também, né? Foi só para ler a teoria, não tem nem matéria para passar, mas é uma teoria que eu tenho que acompanhar com vocês por conta da interpretação. E eu vou estar acompanhando com vocês aí no WhatsApp. Falou? Um grande abraço para todo mundo e valeu!